Quando aquele homem, que a gente pode dizer, de pobre homem, sentiu que alguma coisa diferente estava ao seu redor, barulho, pessoas passando ao seu redor, ele pergunta: quem está vindo aí? E alguém diz: é Jesus, Jesus de Nazaré. Ele não teve a menor dúvida. Só que tem um detalhe: Jesus já havia passado por ele. E ele começou a gritar, levantou-se e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava tanto que incomodou as pessoas que estavam ali, a ponto de chegar e dizer: homem, cale a boca, você está incomodando. E ele insistiu em gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu tive a oportunidade de estar naquele lugar e comecei a observar aquela passagem dele, aonde ele estava. Pelo menos foi onde me botaram e disseram que foi ali esse acontecimento. E eu olhava, via a rua em direção ao deserto, por onde Jesus vinha caminhando, e fiquei imaginando: se Jesus dobra na rua anterior, se Jesus entra na rua antes da chegada daquele pobre homem. Mas ele não podia dobrar. Sabe por que ele não podia dobrar? Por vários motivos. E um deles era: ele sabia que alguém estava ali, desesperadamente esperando por ele. E ele foi. E será que o homem perdeu as esperanças? Quando alguém disse: ele já passou. De maneira alguma. Ele continuou gritando, até o mestre se voltar para ele. E ele conseguiu o seu objetivo. Não pare de clamar por Jesus. Ele está te ouvindo e ele vai voltar-se para você e vai lhe dar uma vida nova. Está começando agora o nosso Abençoando Vidas. Estamos de volta com o nosso Abençoando Vidas e hoje quem nos dando a honra da sua presença aqui, pastor Wendel Miranda, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus em Mossoró, que teve a oportunidade, certo, e a felicidade, a experiência de participar do 4º Comiban. Não é assim, pastor? Assim é. Um evento que aconteceu em Bogotá, na Colômbia. Pastor Wendel participou e vai conversar conosco sobre essa experiência que ele teve. Pai do Senhor, meu pastor. Pai do Senhor, querido Rogério, Pai do Senhor, povo de Deus, uma alegria estar aqui com vocês, abençoando vidas. Uma experiência nova, uma experiência, eu tenho absoluta certeza que foi maravilhosa. O que é o Comiban? Já estamos na 4ª edição. Na 4ª edição, é verdade. O Comiban existe há 30 anos. A cada 10 anos, um grupo de pastores e de missionários do mundo todo se reúnem para discutir sobre o trabalho missionário no mundo. Como está o trabalho, o que precisa ser feito para ser melhorado. Eles sempre avaliam os 10 anos anteriores e sempre projetam os 10 anos posteriores. É um evento que começou em São Paulo, em 1987, e foi o startup, foi o início desse projeto. Estamos no 4º encontro porque o de São Paulo foi o primeiro, então é o ano 0, né? Isso dá 30 anos de Comiban. E depois foi no México, e aí foi para a Espanha, Granada, na Espanha, e agora em Bogotá, Colômbia. Nós tivemos ali 1.800 delegados de todo o Brasil. O que eles chamam de delegados são os representantes daquele país. 1.800 delegados do mundo e 156 delegados do Brasil estiveram presentes. E do Rio Grande do Norte, eu tive a honra de poder ser o representante do Rio Grande do Norte nesse projeto de debates, discussões acerca da obra missionária, avaliando e projetando para melhorar para a glória do nome do Senhor Jesus. E no caso, pastor, o que foi que teve de novidade, o que foi que viram nos 10 anos passados e o que foi que projetaram coisas para a gente ter uma ideia da missão? A principal projeção é o resgate da simplicidade do Evangelho. Há um consenso geral em todos os debates. Para você ter ideia, a programação, nós começávamos de 8 da manhã e íamos até 9 da noite. E é assim, é dinâmico. Manhã, tarde e noite, você entrava numa palestra, ia para um workshop, depois ia para uma mesa de debate. Entrava numa palestra, ia para um workshop, ia para a mesa de debate. E aí as resoluções. No final de cada dia, havia uma resolução, que era uma decisão.
O que é que a gente decide sobre isso? Então, em cada dia, você tinha um tema para ser decidido sobre envio de missionários, preparação de missionários, acompanhamento de missionários, a volta do missionário, e até a gente passa por essa circunstância hoje aqui na cidade de Mossoró, em virtude da volta dos nossos 2 missionários da Venezuela, por questões circunstanciais da política do país de Venezuela, acaba que eles voltam para a atuação aqui no nosso estado, vão agir numa atuação pastoral, mas como você já disse em uma entrevista com eles, ninguém perde a essência missionária, mesmo quando volta do campo missionário, continua sendo missionário. A dizer tanto o pastor Enéas como o pastor Nonato, e a dizer o nosso próprio pastor presidente, pastor Francisco Cícero Miranda, que está sempre batendo. Que sempre é caracterizado, identificado como missionário, porque está dentro do seu DNA, da sua formação e da sua prática. Então, todos os aspectos da obra missionária são analisados. A principal resolução, que eu considero relevante e significativa para compartilhar com vocês, é a simplicidade do Evangelho. É interessante essa passagem aí. Quem tem visto isso, até tem batido às vezes nesse assunto, o que foi que mais lhe chamou a atenção lá? O tema, então, aí da simplicidade é maravilhoso, é o principal, né? Não é isso? É o principal. Foi o que você trouxe, que lhe chamou mais atenção, Wendel. Eu estou fazendo essa pergunta pela juventude do pastor Wendel, certo? E eu creio que lá devia ter pessoas no seu nível de idade, como também veteranos, né? Provavelmente missionários que já foram, já voltaram, estavam lá também. O que foi que mais lhe impressionou, Wendel? Uma coisa que lhe chamou a atenção assim de cara, que trouxe para você, que você talvez não tenha vivido no próprio campo missionário que você viveu, por ser muito jovem. O que foi que você viu lá? Então, não essencialmente por não ter vivido, mas você sabe que o processo do Evangelho é um processo de diálogo. Você, ao mesmo tempo, é relembrado de coisas que você conhece e também você é apresentado a novas coisas. E uma abordagem que me chamou muita atenção, por sinal, eu falei sobre essa abordagem no culto, na conferência missionária do Sumaré, assim que cheguei. No dia que eu cheguei de volta para o Brasil, já fui para a conferência missionária no Sumaré e eu ministrei isso na conferência missionária. E também me lembro de que na reunião de lideranças na segunda-feira eu também toquei nessa tecla. Qual tecla? É que a missão é de Deus. Nós somos apenas colaboradores. Não vamos tentar nos apropriar daquilo que não é nosso. A missão é de Deus. E quando eu entendo que a missão é de Deus, eu entendo que é o poder do Senhor que me capacita, é a sabedoria de Deus que me direciona, é a força do Senhor que me impulsiona, é o seu chamado que me coloca para agir e para fazer a obra que eu preciso fazer. Então, a minha pergunta para Deus sempre é: Deus, o que é que tu queres que eu faça? Porque a missão é tua, a obra é tua. Levar o Evangelho a toda criatura é uma tarefa que Deus, por interesse dele, outorgou ao homem essa tarefa. Mas a missão é dele. É ele, Deus, que quer alcançar toda a humanidade. É ele, Deus, que deseja ir até o perdido. Nós somos os canais. E como você diz aí, no auge da minha juventude, com esses meus 44 anos de idade, com essa cara de 20 na promoção, né? Então, nesses meus 44 anos, quando nós fomos para o campo missionário, eu tinha 5 anos de idade. Nós voltamos do campo missionário, eu tinha 13 anos de idade. Então, dos meus 5 anos aos 13 anos, a minha vivência foi fora do nosso país, fora do Brasil, Guatemala, América Central e Guiana Francesa. E daí o legado do idioma. A obra missionária me deixou esse legado, entre outros, do espanhol e do francês. E esse conjunto de fatores, quando eu estou numa conferência como essa, com muitos veteranos, como você disse, pastores como o pastor Elias, que foi, por sinal, professor de missões do Warner, nosso querido missionário Warner, Giza, a missionária Giza, do Fernando, da Josi, o professor deles, que é o coordenador do centro de treinamento lá na Imperatriz, no Maranhão, o pastor Elias, só de obra missionária no Equador, tem 25 anos. Só de obra missionária no Equador. Então você vê um homem lá com uma larga experiência, estando presente e participando desse evento. E aqui na Prata da Casa, a gente não pode esquecer pastor Lira,
um homem com uma larga e absoluta experiência, a qual sempre fazemos referência pelo respeito à sua história, pelo conhecimento do seu legado e, acima de tudo, pela sua vivência profunda dentro da obra missionária. Então, eu creio que o que eu posso te dizer, o que mais me confronta para reflexão dentro desse processo, nessa minha ida, foi essa batida clara. Gente, a missão é de Deus. A missão é de Deus. Isso até nivela a questão de orgulho, questão de soberba, questão de vaidade, questão de competição, questão de picuinha, questão de apropriação indébita daquilo que não é seu. Quer dizer, eu tento me apropriar de uma coisa que não é minha. A missão é de Deus. É Deus que é o Senhor dessa missão. Por isso que dá certo. Por isso que avança. Por isso que funciona, por isso que chega aonde tem que chegar, porque a missão é de Deus. Nós somos apenas colaboradores. Vamos nos vangloriar de quê? A gente pregou, uma pessoa aceitou Jesus. Eu vou me vangloriar de quê? Porque uma pessoa aceitou Jesus. Felicidade daquele momento é uma coisa. É uma coisa. Dissesses bem. Sentir, agora sentir que fui eu que converti a pessoa. Não. Isso é Deus. Você disse com muita sabedoria. A felicidade, a alegria de ver aquela pessoa resgatada daquela condição anterior para uma condição nova, sem dúvida alguma, é muito grande. Poder pregar e ter aquela satisfação, uma vida, 10 vidas, 100 vidas, se entregar a Jesus, isso é indiscutível. Agora, não podemos perder a perspectiva que quem fez tudo isso foi o Senhor e, por isso, reforça de maneira construtiva a missão de Deus. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com essa conversa que nosso programa é curto e ela vai longe. Daqui a pouco a gente volta. De segunda a sexta, você tem um encontro marcado aqui no programa The News, pela sua TV AD e pela Rádio Libertadora. Ao meio-dia, às 18 horas, Ednardo Paiva e Hélida Araújo trazendo todas as informações da Assembleia de Deus para você. Acesse www.admossoró.com.br e fique por dentro dos acontecimentos da Assembleia de Deus em Mossoró. Artigos, programações, calendários de eventos, endereços das congregações, link para rádio e TV e muito mais. Visite nossa página oficial.
Estamos de volta com o nosso Abençoando Vidas, algumas notícias aqui dentro do nosso programa. Estamos em plena conferência missionária, a 15ª conferência missionária, e você, meu amigo, você que não é evangélico, venha também, nós vamos mostrar para você o que é a obra missionária, aonde estão nossos missionários, e muitos deles vão estar assistindo essa programação, tá certo? Então venha, hoje, amanhã, nós vamos estar aqui fazendo a 15ª Conferência Missionária. A Assembleia de Deus Congregação de Gilgal realiza também no próximo domingo, dia 3 de setembro, a sua primeira conferência missionária, tá certo? E você é o nosso convidado. Durante todo o dia vai ter programação lá naquela congregação, certa ação social, tudo isso para você. E à noite, a conferência missionária da Assembleia de Deus Congregação do Gilgal. Daqui a pouquinho a gente volta. Olha só, estamos em pleno desenvolvimento da campanha A Libertadora é Nossa. É uma campanha da união, é uma campanha do amor, é uma campanha da propagação do nome de Cristo Jesus. Eu quero convidar você a se alistar nesse exército, vestir a camisa, fazer parte. Venha, se envolva, participe e contribua. Contamos com você. Esta missão é minha, esta missão é sua, esta missão é nossa. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Mossoró, abraçou essa causa e juntos estamos fazendo a pregação do Evangelho para todo aquele que crê. Eu conto com você, vamos juntos alcançar esta grande vitória em nome de Jesus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Estamos de volta com o nosso Abençoando Vidas. Continua aqui comigo, pastor Wendel Miranda. O assunto, certo, sobre o evento da Colômbia seria, a gente ia conversar bem muito mais aqui, mas o tempo está dizendo que a gente tem que mudar de assunto. Pastor, lá na Colômbia é um evento daquela envergadura, tá certo? Você trouxe qual experiência de lá para nós aqui na missão, pastor? Então, eu trouxe uma pesquisa onde os últimos 10 anos de avaliação sobre o trabalho missionário, já compartilhei essa pesquisa com o pastor Vicente, que é o nosso secretário e diretor de missões, e também com o pastor Laércio, que é o nosso segundo diretor, vice-diretor do Departamento de Missões. E essas pesquisas vão nos ajudar a melhorar alguns aspectos no acompanhamento, no pastoreio, na capacitação dos nossos missionários. Uma coisa boa que eu pude constatar para a glória do Senhor Jesus, eu digo isso, é que a Igreja Assembleia de Deus em Mossoró, ela está bem avançada quando se trata de missão. Nosso Departamento de Missões está de parabéns pelo trabalho que realiza, pela forma como conduz. Nós estamos comparando com outros locais, outras realidades, nós estamos bem avançados, bem amadurecidos nesse processo e as melhorias são melhorias que a gente sempre busca e deve buscar para assim continuar glorificando o nome do Senhor. Graças a Deus. Pastor, a conferência missionária deu-se abertura ontem, hoje durante o dia tivemos eventos, plena conferência missionária. Como é que você vê um trabalho desse? Eu acho que é importante, traz conscientização, traz compromisso. Quero parabenizar o Departamento de Missões. Ontem tivemos uma abertura muito linda. Parabéns a todos que se envolveram nesse trabalho de mobilização, promotores, agentes, a diretoria do próprio departamento. Olha, o trabalho que vocês fizeram foi realmente digno da glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Eu acredito de verdade que Deus foi exaltado na noite de ontem, da abertura, a igreja presente, o povo querendo estar junto, receptivo, adorando a Deus.
e uma mensagem trazida pelo nosso missionário Enéas, nada mais propício. Então eu vejo de maneira muito construtiva, muito positiva e acredito sim que faz jus à identificação de nossa igreja. Nossa igreja Assembleia de Deus em Mossoró é uma igreja missionária. Graças a Deus por isso, e é por isso que a igreja cresce, né, pastor? Porque é promessa do Senhor, a igreja de missões. Trouxe alguma coisa para a gente lá, pastor? Trouxe, inclusive até trouxe várias entrevistas, trouxe umas 10 entrevistas com diferentes pessoas, diferentes homens e mulheres de Deus que trabalham com a obra missionária. Algumas entrevistas o pessoal não pode se identificar, a entrevista foi meio de costa assim, por causa de uma questão de segurança, porque aonde eles estão pregando o evangelho, a vida deles corre risco. Eles podem sim sofrerem retaliação por parte de correntes e pensamentos contrários ao cristianismo. E, por incrível que pareça, nesse século atual, nós encontramos ainda muitos focos de resistência à pregação do Evangelho. Ainda tem muita gente que não foi alcançada. Ainda tem muitos povos que não foram alcançados. E eu trouxe uma diversidade de entrevistas e hoje, inédito, será passado aqui, dando o startup dessas entrevistas, uma entrevista com o pastor Valdir. Ele é de Santa Catarina, ele tem uma grande, larga experiência, um homem preparado para a obra missionária, casou com uma maranhense, ele é do sul, descendente de alemão. O sobrenome dele é Valdir Stugel, alguma coisa assim, é um nome alemão. E ela é uma nordestina, né? Da nossa terra, do nosso povo, da nossa gente, do Maranhão. E ele que diz, né? Ele diz que pegou um pouquinho da alegria própria do Nordeste, dessa espontaneidade que existe naturalmente no nosso povo, que é coisa linda, que é coisa maravilhosa, e glorificamos a Deus por isso. Vocês vão ver uma entrevista com um homem de Deus. Até me emocionei no meio da entrevista, porque tem um momento marcante que eu estava compartilhando com ele, e a conversa foi muito legal. Foi depois de um workshop, depois de uma palestra, sentamos ali no batente e começamos a conversar. E foi uma conversa bem tranquila, bem legal. Eu espero que você goste e que você seja edificado também com essa mensagem que resume tudo que a gente está conversando. Vocês vão ver lá que é um resumão de tudo que foi tratado durante a Comiban. Vamos à entrevista. Olá, meus queridos, Pai do Senhor, tudo bem? Estou aqui com o pastor Valdir, ele que é uma das pessoas que tem a referência sobre a obra missionária no Brasil e no mundo, é uma referência e tem muito conhecimento, tem vida. E para mim é uma grande alegria poder estar aqui ao lado dele nesse momento aqui na Comiban. Pastor, eu queria que o senhor desse a sua palavra inicial para o povo moçoroense, a Assembleia de Deus em Mossoró e no Rio Grande do Norte. Eu tenho dito aqui para todo mundo que eu tenho entrevistado que Mossoró é a terra do petróleo, é a terra do sal, é a terra das frutas, mas também a terra da obra missionária. É uma igreja apaixonada por missões, vivendo missões. Nosso pastor Miranda é o pastor presidente da igreja, nosso pastor Francisco Vicente é o secretário de missões e tem uma equipe grande de pessoas envolvidas nessa grande obra. O que é que o senhor diria como participante, palestrante do Comiban, como envolvido na construção de todo esse programa, o que o senhor diria da importância desse trabalho estratégico que está sendo feito aqui em Bogotá, Colômbia agora, e que faz parte de uma trajetória de mais de 30 anos? O que o senhor diria que é relevante nesse trabalho? Eu sou Catarina, nascido em Santa Catarina, e no sul do Brasil. Casei com a Cileda, que é do Maranhão. Quando nós casamos, naquela época tinha uma coisa que chamava telegrama. Olha aí. E tá vendo que essa nova geração não sabe mais o que é. Não sabe o que é telegrama. E a gente recebeu um telegrama dizendo parabéns pelo passo de integração nacional que a gente estava, né? O Nordeste com o Sul, com o Sul, né? Para mim, quando eu olho para minha história, uma das consequências, resultados da fé cristã, foi aprender a olhar para além do meu horizonte. Aprender a olhar para além de onde eu nasci, do meu hábitat, do meu lugar. Eu sempre falo que a fé cristã me ajudou a descobrir o Brasil. Maravilha. Porque eu sou de descendência alemã e a gente bobeia, os imigrantes alemães, historicamente, ficaram muito reclusos no sul.
Pois não. Então, a fé cristã, ela me ajudou a abrir os horizontes, a olhar o outro, a descobrir o Brasil. Então, já tem missão aí. É verdade. Né? Já tem missão aí. O Evangelho, de fato, ele é, na sua essência, missionário. E ele é fundamentalmente missionário porque Deus é missionário. A missão não começa com a gente. A missão é de Deus. Aleluia. Deus é o primeiro missionário. Deus é o grande missionário. E Deus é missionário fundamentalmente porque Ele é um Deus de amor. A natureza do amor é se reproduzir, a natureza do amor é se dar. E Deus se dá por nós. Deus se deu por nós, se dá por nós. Porque Ele é um Deus para fora, Ele é um Deus para além de si. Ele é um Deus para além, se a gente pode usar essa linguagem, da fronteira da Trindade. Não é? O Pai, Filho e Espírito Santo, e Jesus falando sobre essa realidade da Trindade se encarnando em Jesus. Essa é a razão da missão. A gente não tem nada, a gente só tem o que a gente recebeu, o que a gente recebe, não é? Então, é verdade. A igreja tem esse privilégio enorme de ser uma igreja missionária. Porque uma das coisas que eu aprendi foi de que não existe outra igreja a não ser a igreja missionária. Mas também não existe outra missão que não a missão da igreja. Que maravilha. E Deus, na sua graça, permitiu que a igreja fosse esse corpo missionário e procurasse ter esse aroma, né, de Cristo no mundo no qual nós vivemos. Por isso, parabéns a vocês que estão assim mergulhados na missão. Não é? Sempre tem mais. Verdade. Acho que uma das coisas importantes é que a gente tende a se acomodar. E acho que uma das coisas aqui nesse evento, nesse quarto Comiban, foi a importância de a gente não esquecer as coisas básicas. E as coisas básicas são essas, que Deus nos chama para si e Deus nos chama para o outro. Deus nos chama para si, para que Ele nos possa enviar. E que esse gesto de Deus, de nos fazer partícipes da missão, é um convite de Deus e um desafio de Deus para que a gente faça parte da missão dele no mundo. E isso não tem preço. É verdade. O senhor considera qual seria o grande desafio hoje para nós brasileiros, quando olhamos para a missão de forma nacional? Qual é o nosso grande desafio hoje? Que barreira precisamos romper? Ou que passo a mais precisamos dar como nação brasileira diante de uma força tão grande, que é a força continental que temos, pelo tamanho que o Brasil é, e o senhor entende isso muito bem. Qual seria esse grande desafio que nós temos? Acho que haveria muitas coisas que a gente podia dizer sobre isso. Em primeiro lugar, como é que a gente fala em português? Não deixa a peteca cair. Não deixa a peteca cair. Não deixa a peteca cair, não arrefecer. Ou seja, a missão, ela nunca é uma coisa de uma só geração, de um só grupo. Interessante. Ela isso. precisa ser continuamente desafiada, reinventada, redirecionada. Cada nova geração, ela não pode simplesmente herdar, ela precisa experimentar a vocação. Então o papel da igreja é que a gente permita e facilite para com que a igreja continuamente seja desafiada para a missão. O fato de uma geração tê-lo feito não significa que a próxima vai fazer. Isso seria quebrar aquela curva do comodismo que o senhor estava colocando há pouco tempo aí. Não se acomodar, não achar que já fizemos muito, não, já estamos fazendo demais. Aliás, o senhor comentando isso foi uma das palavras que me tocou durante o Comiban. A sensação eu escutava colegas meus de ministérios, de igreja, que vieram do Brasil, que estamos hoje de manhã no devocional, e quando veio aquela palavra confrontadora de hoje de manhã, e que muitos foram à frente para um momento da oração, e eu escutava um pastor que eu tenho como uma referência, que ele faz tanta coisa, me emociona até agora em lembrar, e ele estava ali ajoelhado dizendo: Senhor, me ajuda a fazer mais, porque eu estou fazendo muito pouco. E acho que isso se casa com essa sensação de não entrar nessa curva
desse comodismo que pode ser uma tendência de satisfação própria, né? Claro, Do claro. que nós já estamos fazendo. Que bom. A segunda coisa que eu iria dizer é que a gente se convença de que não pode fazer sozinho. O brasileiro, ele gosta de criar coisas, ele gosta de inventar coisas. E a gente não é fácil de fazer parcerias, de trabalhar juntos. A gente quer fazer o próprio negócio da gente, não é? É um tipo de sentimento empreendedor meio às avessas, né? Meio às avessas, é verdade. E a gente é muito bom de primeira hora, mas a gente é ruim de segunda hora. Interessante. Então, a missão não se faz sozinho. A missão se faz em parceria. Porque a missão de Deus, Deus não faz sozinho, Deus faz na Trindade. É verdade. E nos convida para fazer. Jesus ora para que a gente seja um, para que seja testemunha. É verdade. Então, essa coisa de construir parcerias na linguagem de hoje não é muito importante, não fazer sozinho. E a terceira coisa que eu gostaria de dizer é que eu acho que nós precisamos orar a Deus e zelar pela qualidade da igreja no Brasil. Amém. Eu temo que as novas gerações não estejam vendo bons modelos em nós. Sim. Nós somos ainda hoje de manhã eu estava falando num pequeno grupo que a igreja brasileira, ela é uma igreja que está encantada consigo mesma. Ela é uma igreja que está ludibriada pelo poder, pelo sucesso. Uau. E porque assim, nas últimas décadas, e você pode ser testemunha disso, não é? Nos lugares onde a gente vive, na cidade onde eu vivo, a igreja, os líderes evangélicos nunca tiveram tanto acesso ao poder. Sim. Fala com o prefeito, fala com o governador, nunca tiveram tanto dinheiro, Sim. nunca tiveram tanta gente. Isso é muito tentador. Sim. Isso é muito perigoso. Encantar-se consigo mesmo só nos leva a ser Babel. Profundo Nós isso. precisamos Profundo. ouvir o chamado de Deus para ser como Abraão. Amém. Não é? Porque a nossa tendência é construir as nossas próprias torres. Sim. E Deus diz, não, eu não quero as torres de vocês, eu quero vocês a caminho. Por isso obedeçam, sejam uma bênção às nações. A igreja brasileira precisa cuidar para que ela não viva encantada consigo mesma e deixe de ouvir o chamado de Deus para sermos uma bênção às nações e para sermos uma bênção no próprio Brasil, que é uma bênção de serviço, de simplicidade, Sim. de amor. No terceiro Congresso Mundial de Evangelização, em Lausanne, 2010, foi cunhada quase que uma sigla, que é a RES em inglês, não, mas que é humildade, integridade e simplicidade. Nós precisamos ser uma igreja da humildade, da integridade e da simplicidade, vocacionada para ser dele no mundo de hoje. Amém. Minha saudação e minha gratidão Uau. e meu encantamento pelo Nordeste. Já tive em Mossoró. Olha, Deus abençoe. Vai de novo, porque o povo moçoroense gosta de ouvir e aprender e compartilhar. Então, louvo a Deus por isso. Eu queria apresentar a sua esposa, a integração. A nordestina. A integração do sul com o norte. Quando É uma nós- maranhense? É uma maranhense. Quando nós casamos, ela era bem queimadinha. Eu sempre brinco. Fomos morar em Curitiba, moramos em Chicago, nos Estados Unidos, terra frio. E eu sempre falo, mulher, você desbotou, não é? Mas é nordestina do coração. Que bom. E eu sou um pouco mais nordestino por causa dela. É, né? Gente, manda um oi pro pessoal. Olha aí. Gente, eu amo a terra de vocês. A gente volta lá. Eu Volta amo. lá. Vai voltar sim. Eu quero agradecer pelo seu tempo. Eu sei que não tem sido fácil. Pastor, eu não sei pronunciar o seu sobrenome, por isso que eu não pronunciei. Não foi falta de atenção com o seu sobrenome. Não Então, precisa. então, por isso que eu não pronunciei. Eu vou confessar o meu pecado, né? Mas o pastor Valdir, a sua esposa, irmã Cileda, a grande honra para Mossoró e para o Rio Grande do Norte. Esse material que nós estamos gravando aqui será compartilhado em todas as nossas redes de comunicação da nossa igreja, e eu tenho certeza que suas palavras
vão trazer edificação ao corpo de Cristo, porque elas são palavras que nós cremos nisso, nós acreditamos nisso que você está falando, e ela nos confronta também, para que não percamos o fio da essência daquilo que somos e não nos encantemos com tudo aquilo que Deus já nos deu, mas que mantenhamos essa simplicidade em nome de Jesus, tá bom? Grande abraço, Pai do Senhor. Amém. Aí, pastor, que bela entrevista que nós assistimos aqui e estamos chegando ao final do nosso programa, pastor. Deixe você à vontade de fazer suas considerações finais, pastor. Amém. Eu queria fazer oração por todo mundo. É possível? Eu queria claro. orar Vamos lá. por todas as pessoas que nos assistem agora, para que cada um se coloque à disposição de Deus para fazer aquilo que Deus lhe vocacionou para fazer. Ninguém foi convocado por Deus para ficar parado, para ficar indiferente, para ficar insensível e para ficar distante desta preciosa missão. A missão é de Deus, nós somos os colaboradores e Ele nos convoca para ingressarmos nas fileiras dessa grande obra que temos para realizar. Eu quero orar por você, para que você seja despertado. Eu quero orar por você, para que você seja fortalecido naquilo que você está fazendo. Eu quero orar por você, para que Deus te direcione as estratégias e a sabedoria de como agir. Senhor Deus, nesse momento eu quero te apresentar a vida de uma centena de milhares de pessoas que nos dá, nesse momento, audiência na programação. Eu quero te louvar, porque este canal, esse programa está aqui para abençoar vidas, Senhor. Eu te louvo pela oportunidade que tu nos concede de termos um sistema de comunicação que propicia as pessoas a ouvirem as boas novas do Evangelho. Eu quero te pedir nesse momento, Senhor, desperta aquele que está indiferente, desperta aquele que está insensível, desperta aquele que está acomodado, Senhor. Esta obra é tua e nós estamos aqui apenas para colaborar, nos dispormos diante de ti, nos colocarmos em tuas mãos para sermos meios de glorificação da tua glória, da tua santidade, da tua majestade, de quem tu és, Senhor. Que o teu reino seja conhecido entre todos os povos, entre todas as nações, que todos se curvem diante do teu senhorio, a partir do conhecimento da verdade que liberta, do evangelho que transforma, da cruz em Cristo Jesus, o sacrifício na cruz que nos traz o perdão dos pecados. Desperta quem está adormecido, capacita aquele que se dispõe, fortalece aquele que está no meio da obra, Senhor, guerreando, lutando, batalhando em favor do teu reino, e direciona, trazendo estratégia e sabedoria para quem assim precisa nesse momento. No nome de Jesus, amém. A você, meu muito obrigado pela sua audiência e lembrando, daqui a pouco começa a conferência missionária. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.